Olá, estamos dando início a mais um módulo do nosso grupo Avance e hoje a gente vai falar sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus. Essa é uma aula um pouquinho mais extensa, então a gente vai dividir em aulas separadas. A gente vai falar hoje sobre a intimidade com Deus e sobre o tempo devocional. E para a gente saber sobre intimidade, a gente tem que partir do princípio que intimidade é algo que se conquista com o tempo, com o esforço. Não é algo que você simplesmente um dia tem intimidade, você decide ter um relacionamento com alguém e você passa a ser íntimo dessa pessoa. Então exige profundidade, exige que você gaste tempo, que você se interesse por essa pessoa, que você demonstre um desejo de estar cada vez mais conectada com essa pessoa. A palavra intimidade, ela vem do latim, da palavra íntimos, e significa profundidade. Você cavar fundo, você entrar no relacionamento de intimidade com essa pessoa. Quanto mais você conhece, mais acesso você tem ao interior dessa pessoa, mais acesso você tem aos segredos dessa pessoa. E é esse o relacionamento que nós temos que buscar com Deus, um relacionamento de intimidade profunda, onde o nosso papel é buscá-lo dia após dia, onde a gente pode mostrar para Ele quanto amamos, o quanto nós queremos, o quanto nós desejamos o Senhor, e para isso exige de nós algumas disciplinas, algumas coisas que nós precisamos fazer. A gente vai tomar como exemplo aqui Moisés, que a gente já falou na aula passada, alguém que foi chamado por Deus para uma grande missão, que era levar o povo que estava escravizado no Egito para uma terra prometida. E Moisés, a princípio, achou que ele não tinha essa força toda, que ele não era um líder, que ele não tinha capacidade para fazer isso. Então ele falou: "Não, Senhor, eu não sei falar. Quem sou eu para poder cumprir essa missão?" Mas a partir do momento que ele aceitou e Deus estava ao lado dele, ele creu que o Senhor estaria ao lado dele, ele foi buscando mais e mais conhecer o Senhor, ouvir a voz do Senhor, e chegou a um ponto onde esse homem, ele foi chamado de amigo de Deus, um homem que tinha tanta intimidade que o próprio Senhor o ouvia. Quando Deus estava decidido que não ia mais com o povo nessa trajetória no deserto, porque era um povo reclamão, um povo que murmurava, Deus falou, ouviu o que Moisés pediu. Moisés disse: "Não, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou." E aí Deus falou: "Porque eu conheço você, eu conheço o meu servo, eu sei quem você é e eu tenho apreço por você, eu amo quem você é, então eu vou te ouvir e seguirei com vocês nessa jornada." Então Moisés foi esse homem que respondeu ao chamado do Senhor, mesmo se sentindo incapaz, ele disse sim ao chamado, e no processo do chamado ele se tornou íntimo de Deus. Ele foi lembrado por gerações e gerações, e nós lembramos Moisés como aquele que conhecia o Senhor face a face, aquele que tinha vislumbrado a presença de Deus, sendo que muitos outros não tiveram essa oportunidade no Antigo Testamento. No entanto, uma amizade, como a gente estava falando, não nasce do dia para o outro. Se você quiser ter amizade com alguém, exige que você gaste tempo, que você tenha constância nos encontros com essa pessoa, que você se interesse pela pessoa, que você goste de estar com a pessoa. Então, existem 3 coisas que eu quero que você guarde aí: constância, intensidade e intencionalidade. São essas 3 coisas que vão levar 2 pessoas a terem um relacionamento de verdade, em profundidade. E você? A pergunta que eu quero te deixar hoje: você deseja ser amigo, amiga de Deus, de ter intimidade, de ter um relacionamento de profundidade com o Senhor? Uma amizade se constrói dessa forma. Primeiro tem que partir do nosso coração, esse desejo de conhecê-lo. E se nós desejamos, eu quero dizer para vocês que Ele deseja. Eu quero abrir com vocês a Bíblia em João 15:15. Essa é a parábola da videira verdadeira. A passagem onde Jesus diz que eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Ou seja, nós estamos conectados, nós estamos ligados a Jesus, nós temos
algo que nos conecta a Ele. Então, vamos lá, João 15:15, e diz assim: o meu mandamento é esse, eu estou lendo desde o 12. Amem-se uns aos outros assim como eu amei, e ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não o chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Olha só, é o próprio Jesus que está dizendo: eu os tornei amigos, porque tudo aquilo que eu ouço do meu Pai, eu tenho contado para vocês. Então, se você deseja ser amiga de Jesus, amigo de Jesus, esse é um relacionamento que vai dar certo, porque o Senhor deseja ser o seu amigo. A Bíblia revela um Deus que se deixa ser encontrado. Quanto mais você bater na porta, quanto mais você cavar, mais Ele responderá, se revelando a você. Então ele se deixa ser encontrado e responde à busca sincera e desejam ocupar um lugar de fundamento no nosso coração, não apenas como uma opção entre muitas, mas aquele cuja presença dá sentido a todas as demais. Ele quer se tornar o seu amigo, mas ele não quer ser uma opção, ele quer ser o fundamento da sua vida. Então eu quero que você abra também junto comigo Jeremias 29, a partir do versículo 11. Olha só, 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. São planos de dar a vocês esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim. Vocês virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu quero repetir com vocês. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado, declara o Senhor. Esse é o nosso Deus, é um Deus que quer ser encontrado. Eu gosto muito de contar essa analogia. Quando eu era criança, meu pai trabalhava na clínica em frente à nossa casa. E quando ele estava voltando, chegava lá perto da hora, umas 18 horas da tarde, a gente já sabia que ele viria e a gente se escondia dele. E então ele procurava a gente, encontrava, e aí chegava a vez da gente procurar ele, mas ele sempre deixava um pedacinho do corpo dele para a gente encontrar, para que meu pai se deixasse ser encontrado por nós. E Deus é do mesmo jeito. Muitas vezes nós estamos, né, assim, falando: ah, Deus não me responde, não ouço o que Deus tem para mim, não sei qual é o plano de Deus para mim. Mas é porque você não está procurando, porque Deus se deseja e Ele se deixa ser encontrado. Contudo, o pecado, ele estabelece uma separação entre nós e Deus. Lá em Isaías 59, no versículo 2, ele fala que o Senhor, a mão do Senhor, olha só, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido não está tão surdo que não possa ouvir, mas são as suas maldades que separaram vocês do seu Deus e esconderam de vocês o seu rosto, porque ele não os ouvirá. Aqui está dizendo que Deus ele deseja ser ouvido, deseja falar conosco. Deus deseja nos ouvir, Ele deseja nos abençoar, mas muitas vezes é o nosso pecado que faz a separação entre nós e Deus, porque Deus ele não coabita, o Senhor não está no mesmo ambiente onde existe pecado. O Senhor não pode nos abençoar se existir um pecado que não foi confessado no nosso coração. Então, o Senhor quer ser o seu amigo, quer ser o nosso amigo, mas Ele não está onde existe pecado, e é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Essa distância nunca foi o plano original de Deus, mas também nunca foi um problema. Desde o início, o coração de Deus sempre se inclinou para reconciliação. Esse é um Deus reconciliador.
pois ele desejava e deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está em 1 Timóteo 2, de 4 a 6. Então, o Senhor, ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, éramos incapazes de atravessar essa distância por nós mesmos, mas em Cristo, Deus tomou a iniciativa de se aproximar novamente, oferecendo vida àquele que estava espiritualmente morto. Efésios 2, de 1 a 10, ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados, éramos incapazes de atravessar essa distância, mas Cristo tomou a iniciativa de se aproximar novamente de nós e nos deu vida para nós que estávamos espiritualmente mortos. Então, se hoje tem alguma coisa que ocupa o seu coração, alguma coisa que tem um lugar mais importante do que o Senhor na sua vida, eu quero que, se você deseja agora fechar os seus olhos e ter esse momento com o Senhor, de arrependimento, de fazer uma renúncia, de dizer, Senhor, o que eu mais desejo é que o Senhor seja o primeiro na minha vida, que o Senhor ocupe o primeiro lugar no meu coração. Se existe algo, revela a mim, porque eu quero renunciar àquilo que tem ocupado o seu lugar na minha vida. E a gente deve pedir para o Senhor fome e sede, cada vez mais fome e sede do amor de Deus. E eu tenho certeza que rios de água viva fluirão, né, sairão como uma fonte verdadeira de você, e esse desejo ele vai te levar ao pleno conhecimento do Senhor. A fome espiritual, ela nasce quando nós paramos de nos saciar ou de comer aquilo que não presta. Ou seja, muitas vezes nós estamos achando substitutos para ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Distrações, prazeres imediatos, preocupações terrenas nos anestesiam a nossa percepção da ausência de Deus. A mente, ela reconhece a necessidade, mas o coração muitas vezes permanece ocupado demais para responder. E é por isso que a Escritura nos chama a um reposicionamento interior. Eu quero abrir também com você em Colossenses 3, de 1 a 3. Vamos lá? Está no Novo Testamento, Colossenses. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês já morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, esse chamado revela uma verdade fundamental. O cristianismo, ele não é um compartimento da nossa vida, mas ele é o fundamento da nossa vida. A nossa vida, ela está fundamentada em Cristo. Cristo não pode ser apenas uma parcela da nossa vida, uma fatia da nossa vida. E eu gosto muito de usar o exemplo de uma pizza. É uma pizza onde você tem várias fatias e cada uma dessas fatias é uma área da sua vida. É o seu relacionamento conjugal, o relacionamento com seus filhos, o seu trabalho, o seu relacionamento com amigos, são as suas finanças, o seu exercício físico, o seu lazer. E lá tem uma fatia que é a fatia do cristianismo, a fatia do relacionamento com Jesus. E muitas pessoas acham que está tudo bem, porque afinal de contas Jesus faz parte da vida, faz parte dessa pizza enorme. Mas na verdade o que Jesus deseja é ser o fundamento da nossa vida, não apenas uma fatia. Então, se a gente imaginar essa pizza de novo, Jesus, ele é a massa da pizza. Ele é o molho da pizza e por cima nós colocamos todas as outras coisas que são os recheios. É o nosso casamento, é o relacionamento com nossos amigos, os momentos de lazer, exercício. Então nós podemos levar Jesus para onde nós formos. Se você vai na academia, você vai no mercado, você vai com Cristo, você vai sendo Jesus, sendo Cristo, porque o nosso fundamento é Cristo. E esse chamado é para todos nós, todas nós. Nós podemos imaginar então que nós estamos agora escondidos atrás da cruz de Cristo, que nós fomos mortos lá na cruz e a partir de agora algo novo se fez. Você está vivendo uma vida para Cristo.
E a pergunta que permanece é como é que eu vou fazer isso se tornar realidade na minha vida? Afinal de contas, muitas de nós estão começando a caminhada com Jesus e não sabem como levar Jesus até uma mesa de amigos onde não conhecem ele, ou falar dele no mercado, ou tá lá na academia, em qualquer lugar. Então, nós temos um caminho para isso. A primeira coisa é que nós precisamos mudar a nossa natureza. A nossa velha natureza, ela já morreu. E a gente, lendo Gálatas de 2 a 20, nós entendemos que nós fomos mortos com Cristo nos nossos delitos, nosso pecado, nossa carne. O nosso eu foi lá, crucificado com Cristo. Então, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa é uma vida que eu agora vivo para Jesus. É uma vida que ela é totalmente focada nessa transformação de nos tornarmos parecidos com Jesus. E ela é centrada no desejo, na vontade do Senhor e não na nossa. Por quê? Porque a nossa vontade está onde? Está lá, pregada na cruz. Então agora nós estamos sendo refeitos segundo um novo padrão, um novo ensinamento, uma nova aliança que é Cristo. E a gente precisa manter os nossos olhos fixos nesse nosso protótipo. Eu gosto muito de usar essa figura do protótipo. Quando tem uma fábrica que tem uma linha de produção, geralmente existe um protótipo. Imagina uma fábrica de carro. E aí todos os carros eles estão sendo feitos a partir de um protótipo, que é o modelo perfeito. E os robôs dessa fábrica, eles vão usar aquele protótipo para reproduzir novos carros. Nós temos um modelo perfeito que é Jesus. Ele está lá, ele é a nossa base, o nosso modelo. E a partir daí nós somos transformados e nós somos refeitos a partir desse protótipo. Fazendo como? Mantendo nossos olhos fixos no protótipo, olhando como é, como ele viveu, como ele se portou, a maneira como ele serviu, a maneira como ele amou. E a partir daí nós somos transformados e regenerados. A Bíblia revela o caminho dessa transformação, que é a partir da contemplação. Nós contemplamos algo e tudo aquilo que nós contemplamos por bastante tempo, nós nos tornamos semelhantes. Lá em 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós, com a face agora descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, ou seja, nós olhamos para a imagem de Jesus e nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem dele. E essa mudança, ela exige uma renovação da nossa mente. Ou seja, é como se você fizesse um transplante de mente. Lá em Romanos 12:2, ele diz exatamente sobre isso. Ele fala que nós precisamos ter uma completa transformação da nossa mente. Se você pensava de uma forma antes, agora você pensa de uma maneira diferente. Você vai viver segundo um padrão, um novo padrão, que é o padrão que Jesus deixou para nós, o padrão da palavra de Deus. Essa é a nossa forma de viver, é o modus operandi de viver. Então, nós temos um modelo, que é Cristo, nós temos um manual, que é a palavra de Deus, e a nossa velha natureza ela está morta com Jesus. E é por isso que a intimidade, para que você viva a vida cristã, para que você viva o cristianismo, ela não é opcional. Você não pode optar em ter intimidade ou não. Ela é o ambiente onde essa transformação acontece. E intimidade exige permanência. Permanência. Nós temos que permanecer nesse lugar. Jesus declarou: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, lá onde nós lemos em João 15:4, que é a parábola da videira verdadeira, e ele fala sobre isso. Ele fala assim: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Então ele está dando uma condição que nós precisamos fazer algo, que é permanecer nele. Permanecer fala de constância, de vínculo, de relacionamento vivo que atravessa a rotina e sustenta a sua vida interior. E existe um princípio bem simples aqui, que é quanto mais nós passamos com alguém, mais parecido nos tornamos. Eu sempre conto isso, né? Eu tô casada há 22 anos
E no início eu tinha muitas diferenças com meu marido. Hoje nós somos parecidos em muitos aspectos, porque cada dia mais, quanto mais nós temos intimidade, quanto mais permanecemos juntos, quanto mais conhecemos o outro, quanto mais contemplamos o outro, mais a gente se torna parecido com essa pessoa. É assim como um ator, né, que mergulha naquele papel e se transforma, né? Eu gosto muito do exemplo também do filme do Batman, né, do Coringa. Eu soube que depois que ele terminou de representar o papel do Coringa, ele não conseguiu, ele teve que fazer terapia por muito tempo. E teve um outro Coringa que eu acho que teve até uma situação muito trágica, que ele cometeu suicídio, porque ele entrou naquela loucura do personagem. E nós temos hoje um modelo que é perfeito, um modelo que dá paz, alegria. Quanto mais você contemplar Jesus, mais você vai se sentir alegre. Talvez para muitos o primeiro passo é desaprender a ser aquela velha natureza. Se você antes se irava, agora você olha para Jesus e vê qual é a reação dele mediante a uma situação de estresse. E deixar para trás aquilo que nós ouvimos dos outros, aqueles rótulos que foram colocados em nós e começar um novo relacionamento verdadeiro e pessoal com Jesus. Tirar para trás, tirar de nós toda a religiosidade. Conhecê-lo não pelo que disseram para você ou para mim, mas conhecê-lo pelo que ele verdadeiramente é e pelo que ele vai revelar a partir de agora para você, através desse tempo de intimidade, através da sua palavra. E é nesse contexto que surgem as disciplinas cristãs, que nós falamos no início. Elas não são mecanismos de desempenho espiritual, mas é um caminho prático para o relacionamento com Deus. Existem muitas disciplinas que podem ser estudadas, e aqui no nosso módulo nós vamos falar de algumas que nós entendemos como as principais. São os meios pelo qual nós aprendemos a viver como amigos de Deus. E aí, você está pronta para viver como amiga de Deus? A primeira disciplina que nós vamos falar é sobre tempo devocional. O tempo devocional, ele pode parecer uma palavra estranha, mas devocional e devoção é quando você gosta tanto de algo que você se dedica, você inclina todo o seu pensamento e seu coração para essa pessoa, você se torna devoto daquilo. Toda a sua vida está voltada para aquilo. E quando você tem um tempo devocional, significa que você, naquele tempo, você vai estar gastando apenas para conhecer Jesus, para ouvi-lo, para ler a palavra de Deus, para adorá-lo, para interceder. Esse tempo devocional, ele é exclusivo de Jesus. E o versículo que eu quero deixar para vocês está em Mateus 6,6 e diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está no secreto. Mateus 6,6. E qual que é o objetivo principal do devocional? O primeiro objetivo é relacionamento, ou seja, crescer em intimidade com Deus. A transformação que nós esperamos no tempo devocional é sermos moldadas a partir desse nosso exemplo que é Jesus e pela palavra. É a palavra que faz essa leitura, é ela que nos lava. E qual é a nossa direção? É aprender a discernir a voz de Deus e obedecer. No início, talvez seja um pouco difícil de você discernir a voz de Deus, porque você não está habituado a ouvir a voz de Deus. Mas com o tempo, você vai afinando o seu ouvido, você vai entendendo que é Ele que está te chamando. Quando você percebe que alguns pensamentos eles são diferentes daquilo que você pensaria, ou então algo responde a sua oração na palavra, e é aí que você vai adquirindo essa intimidade. Então a palavra devocional vem do latim devotio, que significa consagração, ou seja, uma entrega total, um compromisso assumido. E quando recebemos Jesus, entramos em aliança com Ele. E o devocional é a prática diária que sustenta essa aliança. É como o casamento. Quando você está casado, a aliança ela é estreitada conforme você vai se relacionando. Não existe casamento sem relacionamento. Não se trata, né, de cumprir um ritual religioso, mas de cultivar um encontro. Um espaço onde você fala, onde você escuta, você se rende, você confessa, agradece e aprende a reconhecer a presença de Deus no cotidiano. E o tempo devocional não substitui um estudo bíblico aprofundado e nem o estudo bíblico aprofundado substitui o devocional. São coisas diferentes.
Ele antecede e sustenta. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais intimidade você vai ter. Então, no teu tempo devocional, a palavra vai vir como letras que florescem e que elas aumentam de tamanho e você vai entender o Senhor falando com você. Ele é um lugar de relacionamento, não de performance intelectual. Eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas de como fazer esse tempo devocional. E assim, não precisa ser nada rígido, você vai escolher a maneira que você faz o seu tempo com Deus, mas eu quero deixar algumas dicas porque surgem muitas dúvidas. E a primeira coisa que eu quero deixar é a constância. Você escolher um horário que seja sempre o mesmo, que seja um horário que seja fácil para você, onde você sabe que ninguém vai te ligar, onde você não vai se distrair com nada, você não vai estar preocupada com outras coisas. Então, exige constância. Defina um horário possível, proteja esse horário como um compromisso inegociável. Por exemplo, uma consulta, você não vai desmarcar a não ser por extrema necessidade. Então, marque esse horário, feche a sua agenda e comece com um tempo realista. Se você acha, você nunca fez devocional na sua vida, você não vai começar com 2 horas de devocional. Comece com meia hora, com 15 minutos, mas eu tenho certeza que vai ser pouco. Logo você vai sentir falta, necessidade, desejo de estar com o Senhor, mas comece com o tempo que você acredita que consiga fazer. Então eu coloquei aqui meia hora e permita que a constância forme o hábito de você se encontrar com Jesus. Haverá dias mais difíceis, mas não transforme a falha em abandono. Não significa que porque você hoje não conseguiu que você não vai mais fazer. Amanhã você vai persistir. Recomeçar também faz parte da jornada. Então, se você deixou de fazer um dia, recomece. Volte, bata na porta, continue clamando, fala, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ter constância, a permanecer no meu devocional. Prepare o ambiente, escolha um lugar com menos distrações, feche a porta, se possível, silencie a notificação do seu celular, afaste o seu celular se for possível, coloque apenas uma musiquinha de fundo, apenas se ela te favorecer, se não for tirar a sua atenção. Eu gosto muito de músicas ambientes que não tem letra para esse tempo de leitura da palavra, da oração, que são chamados soaking. Você pode procurar nas suas playlists, você vai encontrar para que você não se distraia, para que a música ela crie essa conexão com Deus e aí você vai usar esse tempo para encontrar Jesus. É o tempo do devocional. O que você vai levar nesse tempo? A Bíblia, um caderno, caneta e marcador. E você vai começar orando. A gente sempre começa o tempo devocional orando, por quê? Porque você vai começar conversando. Imagina que você convidou um amigo, uma amiga para ir na sua casa, você vai começar conversando. E eu gosto muito de começar o meu devocional pedindo para que o Senhor se revele a mim, para que Ele revele a presença dEle. Fala, Senhor, Jesus, Deus, Pai, Espírito Santo, eu quero muito te conhecer, eu quero muito ter mais a sua presença. Revela-se a mim. Revela a tua presença, revela o conhecimento de quem você é, me dá entendimento na palavra. Eu quero muito ter essa conexão com o Senhor. E aí eu começo orando e eu agradeço porque eu posso ter esse tempo separado, eu peço entendimento, revelação, convide o Espírito Santo para fazer uma sondagem no seu coração, para sondar o seu coração e ver se tem algo que nos atrapalha. A palavra de Deus fala, Davi fala assim, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Por quê? Porque o mal nos atrapalha da intimidade com Deus. Então, peça para que o Senhor mostre se tem algo, alguma pedrinha de tropeço, algo que tenha impedido você de escutar o Senhor falar com você. Entregue todas as distrações, alinhe suas intenções com Ele. E a segunda coisa é a leitura da Bíblia. Leia um trecho curto, não muito longo, um capítulo, 2 capítulos no máximo, leia devagar e, se necessário, releia, digira. Faça como, né, aqueles animais ruminantes, deixa a palavra entrar no seu coração, você vai mastigar a palavra, você vai tentar entender. Eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora, a gente vai ler Salmos 1. E através disso eu quero te mostrar como que você pode fazer isso. Porque muitas vezes as pessoas leem e a palavra entra e sai, mas elas não entendem o que estão lendo, acabam até repetindo o que leram,
decoraram. Então eu vou ler o comecinho do Salmo 1 para vocês. E diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Então a gente vai entender. Como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. A gente vai pensar, será que eu estou ouvindo o conselho de pessoas que não são cristãos, que não conhecem o Senhor? E olha só, a pessoa que não segue esses conselhos se torna uma pessoa feliz. Ela não vai imitar a conduta dos pecadores e nem se assentar na roda dos zombadores. E aí eu vou fazer uma análise, eu vou ver se eu tenho me assentado em rodas onde a palavra do Senhor é zombada, onde são pessoas que não creem no Senhor. E então, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Será que eu estou encontrando satisfação na lei do Senhor? Eu tenho meditado de dia e de noite naquilo que eu li? Ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Olha que legal! A pessoa que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, ela é como uma árvore plantada à beira das águas, ou seja, tem uma raiz. E ela está se alimentando dia e noite de água viva, de água corrente, e dá fruto no tempo certo. Ou será que eu estou frutificando na minha vida? E será que eu estou dando frutos no tempo certo? Ou será que eu estou querendo frutificar antes do tempo? Ou será que meus frutos eles não estão amadurecendo? Então é isso, você vai digerindo a palavra, você vai deixando ela entrar dentro de você, vai tentando entender. E aí você vai perguntar para o Senhor: Deus, o que que essa palavra revela ao meu coração? O que que ela me confronta? Será que eu tenho andado com muita gente que é leviana, gente que não conhece o Senhor? Meus conselhos têm sido dessas pessoas? O que será que eu preciso obedecer dessa palavra? Então ele fala para não se assentar na roda dos escarnecedores. Será que eu preciso ter esse entendimento de não me assentar na roda dos escarnecedores? E registre num caderno um versículo-chave, uma lição principal e aplicação na prática. Então, o caderno vai te ajudar nisso. Você vai colocar o que o Senhor falou com você, se Deus revelou algo ao seu coração, uma oração que você queira fazer. E depois vem o tempo da adoração. Adore a Deus, declarando quem Ele é, cante, fale, escreva a sua adoração. É a forma, ela não é tão importante, mas a intenção é o principal. Cante aquilo que vem dentro de você. Não precisa ser uma canção pronta, mas você pode usar uma canção pronta, mas aquilo que vem de dentro do seu coração para adoração. Senhor, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és santo. Como eu amo estar na sua presença, Senhor. O Senhor é tão compassivo e vai adorando o Senhor. A adoração, ela faz parte desse tempo devocional. E ore a partir da palavra. Ore a partir daquilo que você leu, através de um versículo, o que te marcou. Senhor, eu quero dar fruto no tempo certo. Eu quero prosperar em tudo que eu faço, Senhor. Então, medite no que você leu, confesse os pecados revelados, agradeça ao Senhor, declare as promessas, interceda por pessoas e citações. Então, lá no seu caderninho, você vai colocar a sua lista de oração, as pessoas por quem você quer orar, interceder. E quais são os erros comuns desse tempo no devocional? A primeira coisa é tratar como algo, uma obrigação. Ah, porque eu tenho que fazer meu devocional. Ou como um ritual religioso, você faz sempre do mesmo jeito. Permitir distrações constantes. Você está lá e daqui a pouco o celular toca e você vai lá e responde uma mensagem. Você sabe que tem que fazer uma compra, você faz uma compra. Então, você precisa tomar muito cuidado com as distrações. O outro erro, e eu gostaria muito de te alertar, é usar livros devocionais no lugar da Bíblia. Os livros devocionais, eles são muito bons, eles trazem mensagens que outras pessoas ouviram através de Deus e que podem trazer algum ensinamento, mas ele não substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a fonte de água viva, ela é a tua fonte de inspiração, ela é o Senhor falando diretamente para você. Quando você usa um livro devocional, você está ouvindo algo que Deus falou para alguém e essa pessoa está falando para você. Então lembre-se, se você tem pouco tempo, se você quer ouvir diretamente do Senhor, use a Bíblia e se sobrar tempo você pode usar um livro devocional.
Achar que a música é obrigatória. Ah, então não tem nenhuma música para pôr, então não vou fazer. Não, a música não é obrigatória. Muitas vezes o silêncio é importante para você ouvir também a voz de Deus, ouvir o que o Senhor está falando. Tem um tempo de meditar, de respirar. Fala, Senhor, eu quero ouvir sua voz, quero saber o que o Senhor tem para mim nesse tempo. E abandonar por culpa após falhar é outro erro muito grande. Uma chave que eu quero deixar para vocês é o tempo. Eu quero deixar o meu exemplo, nem todos precisam fazer como eu faço, mas o meu tempo devocional eu escolhi fazer num horário que a casa inteira está dormindo. Então eu gosto de fazer ele 5 horas da manhã, um horário que ninguém acordou ainda, ninguém está mandando mensagem, não tenho nenhuma obrigação. É fácil? Não, não é fácil. Ele é um sacrifício, mas acabou se tornando um hábito, porque eu escolhi uma escolha para não ter distrações. Então, o tempo das 5 horas da manhã é o tempo que eu escolhi estar com o Senhor. E eu sei que é muito difícil, muito raro eu não conseguir fazer, porque esse é um horário que eu não tenho marcado nada, não tenho consulta no médico, não tenho compromisso com ninguém. Então, escolha um horário que você sabe que ninguém vai te chamar. Coloque lá na porta do seu quarto um post-it, fale: estou com Jesus, não me chame, esse é o meu tempo com Deus. E eu quero deixar como encerramento desse tempo, né, dessa primeira parte do nosso módulo sobre intimidade, que o tempo de intimidade com Deus ele é tão maravilhoso, o teu tempo devocional, que eu tenho certeza que você vai desejar esse tempo, você vai querer cada vez mais. Até o próximo módulo.